um ano, Pai, esse ano 2019, Pai. Iniciaremos, ó Pai, aleluia, falando sobre batalha do Pai espiritual, Pai. E temos a certeza, Pai, que esse tema, meu Senhor, vai nos ajudar muito, Pai, nossa caminhada, Pai. Vai nos ajudar muito a entender, Pai, algumas coisas que acontecem. Vai também nos ajudar a entender, Pai, aquilo que não é, Pai, verdade, aquilo que não está, Pai, de acordo com a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos inspirar, Pai, venha nos ensinar, venha nos ajudar, Pai. Porque, meu Deus, que tudo que for feito aqui, Pai, tem que ser para a Tua honra e para a Tua glória. Que haja, Pai, um alerta, Pai, que haja um despertamento, Pai, em Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque nós queremos, Pai, saber o que está escrito, nós queremos saber a verdade, Pai. Que o Senhor falou, o Teu Espírito Santo nos guiaria por toda a verdade, Pai. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja em nosso meio, Pai, mais uma vez nesses 3 meses, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar aí, irmãos? A lição 1. Eu ia escrever no quadro, acabei não tendo tempo de fazer. Acho que ficou arrumando as coisas aqui. Eu ia botar alguns temas e o nome de algumas pessoas ali. Como todo mundo aí já está ciente, a maioria já comprou a revista, a nossa aula, deixa eu ver quando deixa eu dormir ali, por favor, faz o barulho. A nossa aula fala sobre ventilador, ele atrapalha o barulho. Essa revista fala sobre batalha espiritual. E nós sabemos que a batalha espiritual ela é real, ela existe, né? Jesus, profetas, as pessoas do passado, todos eles enfrentaram batalhas espirituais. Tá? E nessa revista eu vou falar exatamente isso. Mas junto com isso, só tirar aqui o bloqueio aqui da lição aqui. Junto com isso, nós também vamos aprender, que aí é o foco dessa aula de hoje, o que não é batalha espiritual. Então, no início dessa aula, vai começar falando sobre o que não é batalha espiritual. Eu passei a semana na madrugada, de ontem para hoje, né, terminei quase 2 horas da manhã, escrevi aqui para a igreja e eu não consegui resumir mais a aula. Então, eu enxuguei o máximo que deu, pesquisei, fiz tudo que eu pude para poder resumir. Eu não consegui botar batalha espiritual e não batalha espiritual na mesma lição, porque o assunto é muito vasto. Então, eu dividi hoje em não batalha espiritual, o que não é batalha espiritual, e na aula que vem a gente junta o assunto com o que é realmente uma batalha espiritual, que o Paulo vai nos ensinar. Tá? Então, vamos lá. O movimento de batalha espiritual, que é o tema da revista, até da lição 1, ele vai explicar sobre alguns movimentos, algumas coisas que as igrejas ensinam, algumas doutrinas e tudo mais. Ele não vai se aprofundar muito, então a gente tem que ir para a história, a gente tem que ir para os livros, tem que ir para as pesquisas. Tá? E se você pesquisar um pouco no YouTube, né, todo mundo aqui deve ter internet, pesquisar assim, movimentos de batalha espiritual no YouTube, você vai ver uma enxurrada de coisas contra a batalha espiritual e aqueles também que publicamente defendem a batalha espiritual, que são os, vou botar assim, não os defensores, mas os criadores, eles que estimulam essa doutrina. Tá? Então tudo que eu vou citar aqui é tudo público, não tem nada aqui de achismo, não tem nada aqui de invenções, tudo é entrevista, é vídeo, tem um site chamado Guia-me também, que faz muitas entrevistas com essa galera aí. Então eu peguei essas coisas e botei na lição aqui para a gente estar falando sobre o que eles falam e o que a Bíblia fala. Tá? Eu tentei pegar os tops, né, vou botar assim, a galera top do movimento de batalha espiritual, que foram os que iniciaram, os precursores aí desse movimento. E o primeiro deles é um cara chamado Peter Wagner, não sei se vocês já ouviram falar. Morreu já, né, alguns anos atrás agora, e eu enumerei algumas coisas dessas pessoas que eu vou estar citando aqui. Todas essas coisas são públicas, vocês podem consultar na internet aí. O Peter Wagner, ele é um teólogo, tá? Tudo isso que a gente está falando, como eu sempre falo, todos para a Bíblia. Tudo isso é um aprendizado que é gradativo, ou seja, a cada aula você sobe um degrau. Então, para a gente entender o que é batalha espiritual, o que a revista está falando, a gente tem que entender o que essas pessoas criaram.
e como que isso entrou na igreja. Tá? Então esse cara é um teólogo, ele é autor de mais de 70 livros que promovem a guerra espiritual e o apostolado. Ele é missionário, missionário, professor. Ele foi o criador do termo, que até alguns cristãos usam também, chamado terceira onda da igreja. Qual é a terceira onda da igreja? É o neopentecostalismo. Tá? A segunda é o neopentecostalismo e a primeira, né, são as igrejas aí, históricas aí. Tá? Entende-se igreja histórica, batistas, metodistas, presbiterianos, essa galera aí. Tá? Nós somos os pentecostais, a segunda onda, né? E tem a terceira onda, que é o termo que ele criou para dizer sobre os neopentecostais, que aí tem se você pesquisar um pouquinho no Wikipedia, saber que a primeira igreja neopentecostal, na lista deles lá, é a Universal. Isso. E todas as outras são ramificações da Universal. Todos eles vieram da Universal. É Soares, o Agenor Duque, o Valdemiro e essa galera toda aí. Tá? Então ele criou esse termo. Ele serviu por 30 anos como professor do chamado crescimento da igreja. Não sei se você já ouviu falar também, movimento de crescimento da igreja. São pessoas que falam assim, não, eu tenho a unção de crescimento da igreja. Alguém que já ouviu falar disso? Mudou muito esse termo na televisão, foi Miguel Ângelo. Isso. Também, né, ele foi professor de crescimento da igreja na escola de seminário teológico Fuller de Missões Mundiais. Essa escola de missões, ela formou outras pessoas que eu vou estar citando aqui também. Tá? Também lecionou cursos sobre dons espirituais e o conhecido curso MC 510, chamado Sinais, Maravilhas e Crescimento da Igreja em 82, junto com outro cara aqui, até sua aposentadoria em 2001. Também esse cara aqui, o Peter Wagner, era presidente, né, de um outro ministério, fundado em 92, foi chanceler, treinava líderes para se juntar em um movimento conhecido como a Nova Reforma Apostólica. Então essa Nova Reforma Apostólica é onde essa galera toda que eu vou estar falando está incluso também. Tá? Então quando você vê igrejas onde tem apóstolos, muito provavelmente essa galera faz parte da Nova Reforma Apostólica. Tem um autor, eu acho que é John MacArthur, cada um cita de um jeito, né? MacArthur, né? Ele escreveu um livro sobre esses novos apóstolos, sobre essa nova reforma, e uma frase que eu gostei muito do livro dele, né? Não cheguei a ler, mas estava ouvindo algumas frases desse livro, e ele fala assim, essa reforma, ela não é uma reforma, ela não é nova, não é reforma e não é apostólica. Então ele começa a bater nesse movimento aí que esses caras criaram, né? E muito provavelmente todos os apóstolos hoje estão inclusos nesse movimento aí. De algum jeito fazem parte da hierarquia de um desses apóstolos. Tá? Ele também já esteve no Brasil e ele participou do terceiro encontro da rede de guerra espiritual. Então também existe uma rede chamada Guerra Espiritual. Tá? Também foi convidado pela Comissão Nacional de Evangelização, realizada pela Igreja Presbiteriana. Augusto Podemos cita, né, que infelizmente esse cara participou da igreja, né? Hoje Augusto Podemos ele é contra, mas ele fala assim, ele já esteve na Igreja Presbiteriana, não esconde nada. Tá? Ele é o principal apóstolo da Nova Reforma Apostólica também. Então ele é um dos principais. Porque você sabe que o apóstolo ele tem aquele lance de cobertura espiritual. Então ele unge X apóstolos, e esses X apóstolos estão debaixo da cobertura desse apóstolo que é o apóstolo dos apóstolos. Então muito provavelmente os apóstolos de hoje estão debaixo da famosa chamada cobertura espiritual de um outro apóstolo. Tá? É assim que funciona. Ele também profetizando sobre um cara chamado Todd Bentley, isso eu vi também no YouTube, vi o vídeo. É só você botar a legenda lá que você vê tudo que eu estou falando aqui. Ele disse que o Espírito Santo o ensinou, esse cara Todd Bentley, eu não sei se ele hoje é pastor, se ele já é apóstolo, eu não cheguei a pesquisar sobre a vida dele, mas ele foi levantado por esse cara, por esse Peter Wagner.
e ele diz 5 coisas que é muito comum esses apóstolos falarem. Tudo que eu estou falando de apóstolo também está incluído a questão da batalha espiritual, porque o mesmo grupo ensina as mesmas coisas. Que agora Deus levantou uma nova onda de apóstolos e Deus deu a eles esses conhecimentos, eles foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo para poder fazer todas essas coisas que tem feito aí. Então ele cita 5 coisas sobre esse cara. Seu poder aumentará. Tudo isso tem no vídeo, no dia que ele levantou esse cara. Seu poder aumentará. É o mesmo discurso que esses caras usam. Sua autoridade aumentará. Seu favor aumentará. Sua influência aumentará. E sua revelação aumentará. Então eles dizem que a teologia, isso foi um termo que eu ouvi, a Lei falou, eu ouvi. A nossa teologia é uma teologia defasada, uma teologia antiga, que agora a nova teologia é a nova teologia apostólica. Tá? Então tudo está dentro do mesmo bolo. Tá bom? Vamos lá. Ele também ajudou Cindy Jacobs, que é também uma outra pessoa da área, uma irmã, a criar o Conselho Apostólico de Anciões Proféticos também. Ele morreu em 21 de outubro de 2016, aos 86 anos. Também fundou a Rede Internacional de Guerra Espiritual. Então existe uma rede internacional de guerra espiritual. Então para você participar de uma guerra espiritual, na mente desses caras, você tem que ser quase que um formado, graduado, pós-doutorado, sei lá o que, em guerra espiritual. Então a pessoa que não tem condições de fazer uma ministração, participar de uma ministração dessa, dificilmente vai conseguir guerrear no mundo espiritual. Mais ou menos assim que funciona. E obviamente tudo gira em torno de money. Você jamais vai conseguir saber sobre guerra espiritual se você não pagar nesses congressos que vocês irem. Então se você pensa que sabe alguma coisa de guerra espiritual, expulsar demônio, como aqui acho que a maioria já expulsou, né, os demônios aqui saem, né, tem alguma coisa errada, porque você precisa conhecer essas coisas. Tá? Eu ouvi falar desse conselho de anciãos em 2006. Né? Eles estiveram em Minas Gerais e foi divulgado em larga escala para todas as igrejas. Isso aí, vamos lá. Deixa eu ganhar aqui um pouquinho de tempo aqui para pular algumas coisas. Ele também atua na área de transferência de riquezas. Existe um livro dele, se você pesquisar na internet você vai achar, não me lembro agora do título, mas tem lá um livro deles falando sobre transferência de riqueza, que é também muito usado aí alguns anos atrás aí. Tá? Transferência de riquezas mesmo, transferir para você. Tudo isso faz parte desse bolo. Desse bolo. Não, tudo bem, mas está incluído. Isso, também está incluso nesse bolo aqui. Tá? Ele tem um livro, é um livro até com a capa laranja, que se você for, sabe o que tem na frente ali. Então eu botei aqui. Isso, tudo que a gente está falando de guerra espiritual, ele não começou com guerra espiritual. Ele começou com essa questão dos apóstolos e tudo isso daí veio. Exatamente, isso. Chegou num tal, todo mundo viu que o negócio era estreito. Isso. Por quê? Quando a gente fala de apóstolo, vamos lá, quando a gente fala de apóstolo, quem eram os apóstolos de Jesus? Eram aqueles que viram, né, o Jesus ressurreto. O único que Paulo mesmo cita, que está fora desse padrão, é ele. Porque ele vai citar lá em 1 Coríntios que ele é como se fosse um filho abortivo. Ele foi o último. Ele já fala isso, ele foi o último a ver Jesus ressurreto. Então assim, na Bíblia a gente já sabe que Paulo é o último. Entendeu? A gente vai ver em Apocalipse, por exemplo, no início do capítulo 2, que eu falei agora, que Jesus elogia uma igreja justamente por desconsiderar os falsos apóstolos. Existiam pessoas nas igrejas já na época lá de João que queriam ser apóstolos. E o Senhor Jesus, numa revelação para João, fala: olha, vocês, estou elogiando vocês porque vocês estão rejeitando os falsos apóstolos. Então essa briga não é de agora, a gente não está aqui brigando por algo novo. A gente está falando algo que já é desde a igreja. Todo mundo queria ser um apóstolo. Por quê? Por que essa ênfase pelo apostolado? Por que ninguém queria ser pastor, presbítero, diácono, evangelista? Por que não queria ser apóstolo? Por que essa briga pelo apostolado? É a mesma coisa de hoje. O que esses caras falam? Que o apóstolo tem o quê? Imunidade.
autoridade que não podem ser questionadas. Quase Eles falam que eles foram chamados, que o apóstolo tinha que ter um contato com Jesus diretamente, igual Paulo teve, no caminho de Damasco. Isso. Então, todos eles vão falar basicamente a mesma coisa. O Augusto Paredes fez uma pesquisa, né, dessa galera, no livro dele ele fala isso. Quase todos falam exatamente a mesma coisa. Nós fomos chamados diretamente por Jesus. Porque um dos pré-requisitos para ser apóstolo é ser chamado pelo Jesus, de uma forma que Paulo ali teve aquele contato ali. Que não foi uma visão, foi uma aparição do próprio Jesus ali. E não só ele percebeu, como aqueles que estavam em volta também. Tá? Mas quando a gente colocou no poder, de batalha espiritual, vai ter? Vai ter um monte de vídeo dele. Esse histórico que eu estou falando com vocês, tem um livro na CPD sobre isso, tá? Só que muito mais abrangente. Vamos lá. Aí tem, junto depois do Peter Wagner, também tem uma mulher chamada Cindy Jacobs. Também vocês podem pesquisar à vontade as aberrações de cada uma das pessoas na internet. Então ela é apóstola e profetiza. Essa reação que vocês estão tendo, imagina a minha reação escrevendo na aula. A minha reação é de pegar o computador e jogar longe. Porque se isso engana muita gente, a gente pensa que são poucas pessoas, mas esse grupo aqui tem mais de 1000 apóstolos debaixo deles. Imagina a quantidade de pessoas nessas igrejas. Tá? Vamos lá. Membro do Conselho Executivo da ICA, né, que é Coalizão Internacional de Apóstolos, então existe toda uma questão desses apostolados aí. É a segunda mais importante mulher da nova reforma apostólica, atrás apenas de uma outra pessoa chamada Doris Wagner. Casada também, o marido dela, Mike Jacobs, também fazem parte da Coalizão Internacional de Apóstolos também. Profetizou há anos atrás, esse vídeo está no YouTube, podem ver lá à vontade. Profetizou há anos atrás. Você pode ver que todos esses caras aqui, isso é um detalhe importante, todos eles lançam falsas profecias. Pode pesquisar que você vai ver as falsas profecias de cada um deles. Eu vou falar aqui da Cindy Jacobs aqui, até esqueci de pesquisar do outro, mas bota no YouTube lá. Então ela profetizou que o presidente do Brasil sairia da onde? Sairia da onde? Da Lagoinha. Tem um vídeo dela profetizando isso, tá? Pesquisa lá que você vai achar. E aí, eu não cheguei a ver essa parte, mas na descrição aparece o nome dele, da Lagoinha lá. E o nome dela assim, você tem certeza que você deveria ter falado isso? Ela fala, sim, eu estou profetizando. Inclusive, esse termo profetizar é bem polêmico, né? Eu já falei aqui 10 vezes sobre esse termo aqui. E pessoas às vezes falam isso, eu profetizo sobre a sua vida. Não existe profecia de Deus que não se cumpra. Se alguém está dizendo, eu profetizo na sua vida alguma coisa, tem que se cumprir. Por isso que eu particularmente não uso. Mano, vira para a sua irmã e fala assim, profetiza a sua vida, que a sua família vai se converter nesse ano. Aí não se converte, a pessoa fosse profeta. Porque ninguém na Bíblia profetizou da parte de Deus e não se cumpriu. Tem que se cumprir. Porque lá em Deuteronômio 13:18 diz que o falso profeta tem que ser o quê? Apedrejado. Então se a gente for levar isso ao pé da letra, vai ter a gente sendo apedrejada hoje. Entendeu? Uma vez eu ouvi uma pregação, eu não me lembro, falando exatamente sobre isso, de ter esse cuidado, porque quando você profetiza, você recebe algo de Deus para profetizar sobre a vida da pessoa. Esse pastor, não me lembro quem foi, não sei se foi o seu inspirado, não me lembro quem foi. Então ele não era a favor dessa coisa de falar assim, profetiza para o seu irmão. Isso. A gente já falou sobre uma coisa assim, você pode abençoar. Fala o que Jesus falou. O que você pediu ao Pai, meu nome, eu vou conceder. Então, no nome de Jesus, recebe a sua bênção, a sua vitória. Peça dessa forma. Vamos lá. Ela também foi a primeira pessoa a profetizar sobre o Peter Wagner, né, em que ele seria apóstolo. Então você vê que não precisa nem explicar muito, né? Vocês já estão entendendo, né? Exatamente, tudo dentro de casa. Eu botei também a foto de cada um deles aqui para vocês depois estarem vendo, aí, se vocês quiserem o documento aí, vai ter a foto dessas pessoas aí. Terceira pessoa que faz parte, é uma pessoa importante agora também, principalmente essa questão de batalha espiritual.
a mulher chamada Neuza, tem que ter esse nome, né? Neuza, da minha sogra, Neuza Itioca. Alguém já ouviu falar aí? Neuza Itioca. Isso. Ela é fundadora e presidente do Ministério Ágape e Reconciliação. A gente entende o movimento, a gente já ouviu falar de movimento de batalha espiritual, mas a gente não sabe quem são essas pessoas aqui que está por trás. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Ela possui bacharelado em Teologia pela Faculdade Metodista Livre, formada em Pedagogia pela USP. Você vê que a galera tem uma bagagem. Né? Doutorado em Missiologia pelo Seminário Teológico Fuller, que eu citei. Então você vê que é aluna, né? Desde 88 vem atuando na área de libertação, cura interior e batalha espiritual. Tá? Aí é que vai começando os problemas a se aprofundar. Publicou os livros, não sei se alguém conhece, Os Deuses da Umbanda. Não? Já desse livro, não sabia desse. A Noiva Restaurada, Restauração Sexual, Libertando-se de prisões espirituais, Cristo nos resgata de toda a maldição, entre outros. Então são esses livros que esse aqui em especial é muito citado quando as pessoas vão falar contra esses movimentos, os deuses da Umbanda, porque ela vai entrevistar as pessoas da Umbanda, religiões afro, a respeito de como que o demônio age, como que é o nome, né? Esse nome que a gente conhece aí, né? Qual é a cor, qual é a área que atua, na área do sexo, outra na área sentimental, outra no casamento. Então ela começa a fazer uma tabela, acho que no livro tem uma tabela sobre esses demônios e essas coisas aí. Ou seja, só por aqui a gente começa a analisar uma coisa: o demônio está muito burro, porque para dar para a mulher todas as suas estratégias, é ser muito burro. Exatamente. Então assim, era alguém assim fenomenal. O demônio falou para ele assim: assim que a gente age, assim que você vai combater a gente vai ser destruído. Né? Na lógica do livro é isso. Tá? Só que Jesus, quando foi chamado de Beelzebub, né, que é um deus lá dos filisteus, Baal, Jesus ensinou algo muito simples. Ele foi chamado de príncipe dos demônios e ele falou assim: engraçado, como é que o reino dividido, como é que o demônio vai expulsar demônio? Como é que um reino dividido, né, ele vai subsistir? Então assim, tem alguma coisa errada nessa lógica de vocês aí, né? Jesus falando para as pessoas, né? O demônio ajudando a destruir o próprio demônio. Enfim, foi ungida apóstola, né? Ou seja, né, a que mais divulga essa questão de batalha espiritual, por interior, libertação, ungida o quê? Apóstola. Então olha como é que as coisas elas giram em torno das mesmas doutrinas entre eles ali. Agora eu vou falar alguns nomes que talvez vocês conheçam. Ela foi ungida apóstola em agosto de 2002, pelo também apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, o mesmo que ungiu também Valnice Milhomes. Todo mundo deve conhecer porque ela fala muita coisa no Brasil. Ela fez um congresso aqui de 5 dias ao mesmo. Ela sumiu. Ao mesmo título de 2001, todos são ligados também ao Dr. Mori Ciruro, também apareceu muito na televisão aí, com alguns pastores aí, não vou citar aqui os nomes, mas muito famoso aí. Tanto Valnice quanto Mori já profetizaram o fim do mundo. Então volta de novo essa galera, sempre com as falsas profecias. Tá? Então a Valnice já profetizou o fim do mundo, né? Esses outros aqui já profetizaram o fim do mundo. Profetizou que seria em 2000 neumônios e ela em 2007. Então você encontra esse vídeo dela falando publicamente: Jesus vai voltar em 2007. Tá? Então você vai no YouTube, você vai achar esse vídeo lá. Só que ambos, né, profecia, se voltou a gente está ferrado, porque ficou todo mundo. Né? Quem tem certeza da sua salvação, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, Jesus não voltou ainda.
algumas falsas profecias dessa deusa Etíope. Ela falou que Jesus voltaria entre 2017 e 2018, baseado num estudo que um judeu, deixa eu ver se eu boto o nome dele aqui, um rabino chamado Ben Samuel, morto em 1217. Então ela pegou o estudo desse cara, o que ele escreveu lá e falou que Jesus voltaria nesse ano. Como é que ela baseou esse cálculo de 2017 e 2018? Segundo o estudo dele lá, a figueira que representa Israel floresceu em 1947, quando Israel se tornou ali uma nação de novo e tal. E o Senhor disse que a geração que assistiu o florescimento não passaria até que todas estas coisas acontecessem. Uma geração dura 70 anos, é o estudo que diz aí. Então, 1947 mais 70, seria 2017, mais ou menos aí. Só que Jesus não voltou, tá? Então, toda essa galera daí, eles fazem algo que é tão óbvio na Bíblia, para a gente é algo tão óbvio, porque Jesus falou assim: ninguém tem como saber os dias da volta dele. Ninguém tem como saber. Então a galera já começa com uma mente totalmente estranha, porque o que eles querem é saber o dia da volta de Jesus. Então olha como é que é o nível dessa galera que está criando essas doutrinas. Estou mostrando para vocês aqui a base, que eu poderia falar sobre o movimento, mas olha a base dos criadores desses movimentos, que estão fomentando nas igrejas esses movimentos. Tá? Ela também profetizou, previu que nos próximos anos a população seria eliminada em 90%. Tá? Pastor, que bizarrice, velho. É o que eles profetizam aí. E a galera engole, acredita e segue essas pessoas. Tá? Nem Apocalipse tem isso. Então, tem aqui as referências, depois se vocês quiserem, vocês podem consultar. E eu acho que agora é o último. Isso. O último, e talvez um dos mais criticados, porque ele faz muitas bizarrices, muitas falsas profecias, que é o René Terra Nova. Eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Porque o que tem de aberração nesse cara, irmão, é assim: você ouve e você não consegue acreditar que você está ouvindo aquilo, porque é de tão bizarro que é. Tá? É só você pesquisar assim: falsas profecias de René Terra Nova, ou qualquer um desses caras aqui, você vai ficar assustado, você vai querer se matar, né? Você fala assim: Jesus, volta logo, porque eu já não aguento mais. É nesse nível, tá? Então ele é fundador do MIR, ou M12, que significa modelo dos 12. Aí começa um outro problema mais além, tá? Alguém já está entendendo aí, esse irmão que já conhece. Esse modelo M12 ele é exatamente o mesmo do G12. Mas qual foi o problema? Ele estava junto com César Castellanos, que é o fundador do G12. Houve uma briga, um rompimento, e eles se dividiram. Um ficou com o G12, o César, e ele fundou o M12. Então todos eles dizendo que isso eram visões que Deus deu para a igreja nos últimos tempos, tá? Tanto o G12 como o M12. Nós vamos conhecer os fundadores desse movimento. Vocês vão saber quem é esses profetas de Deus na terra. Tá? O D minúsculo. Foi levantado como patriarca, dizendo que ele tinha a mesma unção que Abraão. Então esse Terra Nova ele tem a mesma unção de Abraão. Então foi levantado a patriarca. Tudo isso tem no YouTube, a cerimônia, tá bom? Não tem nada oculto, é tudo para todo mundo ver. Mesmo assim as igrejas estão abarrotadas, tá? Por mais incrível que pareça. Ele levantou a sua mãe, né? Mente pensante, esse cara aqui é um gênio. Ele é um gênio. Ele levantou a sua mãe como, tem um termo que ele usa aqui, apóstola matriarca. É uma bagunça. Nem a Bíblia fala da mãe de Abraão. Então ele levantou a sua mãe como apóstola matriarca e disse que ela tinha um útero profético, muito parecido com
Maria. Então olha o nível de espiritualidade que esses caras têm, irmão. O cara é patriarca, ele não é só um apóstolo Terra Nova, ele é o patriarca Terra Nova. E a sua mãe é o quê? Matriarca, o útero profético, né? E ele também, como eu falei, ele é um gênio, ele criou uma marca chamada Z7 de produtos de beleza, que é um marketing multinível. Como ele viu que deu certo com o G12, ele foi, vou criar uma marca de produto, né? O Z7, né? Vocês encontram no Facebook aí a página da empresa, tá? É o marketing multinível, assim como a sua visão profética em relação à igreja. Por isso que eu falei, esses caras são gênios, né? Os caras são gênios. Vamos lá. A quantidade de falsas profecias do Terra Nova é incalculável, porque são várias. Se pesquisar, você vai ver que são várias, não dá nem para enumerar aqui. Então você pesquisa aí, você vai ver a quantidade de gente falando sobre esse cara. Tá? Então, eu até botei aqui no meu plano de aula aqui, que ele é, para mim, um dos piores, porque a quantidade de falsas profecias desse cara é absurda. Tá? As bizarrices que ele faz é inimaginável. Eu acho que... O quê? Pô, cara, dá uma olhada lá, porque só dele falar que ele é apóstolo, já é complicado. Falar que é patriarca, já é complicado. Unção de Abraão é complicado. A sua mãe é patriarca e apóstola. Eles geralmente fazem cerimônia de unção, de consagração, geralmente com uma espada. Tá? Eu tenho alguns vídeos aí. Apostolação. Isso aí. Eles usam em algumas cerimônias uma espada. Se botam bandeira do Brasil em volta, fazem todas umas bizarrices aí. Tá? Então eu botei aqui alguns links, aí vocês podem achar. Você botar assim, falsa profecia, Terra Nova, aí vocês vão achar. Eu nem botei aqui. Mas lá no YouTube vocês vão ver um monte. Tá? Vocês vão ficar assustados, como eu falo. Tem outras pessoas aqui, mas eu não entrei em detalhes sobre eles. Mas eu botei aqui só para a gente lembrar dos nomes. Vou ficar isso aqui no histórico mesmo. Que é o apóstolo Rony Chaves, criador da Guia Profética Anual. Então, se você quer mais profecias, eu vou citar mais um monte aqui. Procura assim, Guia Profética de Rony Chaves. O que essa Guia Profética é? Eu tinha até algumas que eu imprimi na época que em 2011, quando eu comecei a falar sobre esses caras, eu imprimi algumas. O que esses caras fazem? Eles dizem que Deus revela a eles todo o seu ano, tudo que vai acontecer durante o ano. Então, se você pesquisar lá, você vai baixar o PDF da Guia Profética para esse ano, 2019. E ali vai ter tudo que vai acontecer na sua vida. É quase um horóscopo a parada, entendeu? É sério, todos os anos. Eu não lembro quando ele começou a fazer isso, mas já tem, desde 2011 que eu estou pesquisando, já tem tempo que esse cara faz essa Guia Profética. Então você pesquisa lá, você vai achar o PDF, você baixar e ter na sua casa todas as profecias de Deus. Então esse cara, quer dizer que cada um cria uma falsa profecia de um jeito, né? Então esses caras são águias, são ninjas. E a apóstola Valnice Milhomes, né? Ela fala muito sobre paternidade, ela ensina sobre paternidade. Então esses ensinos aí que as pessoas ficam falando sobre paternidade, vem dessa galera também. Pura. Isso. Eles começam a mapear a paternidade e aí algumas coisas da sua vida acontecem porque essa paternidade não está do jeito certo. Exatamente isso. Na verdade, tudo isso é isso. Paternidade, ela fala muito sobre o puro interior. Ela profetizou a volta de Jesus em 2007 e foi ungida pelo Rony Chaves, que eu falei da Guia Profética aqui para vocês. Então você vê que é quase uma família isso, né? Existe um site, eu não me lembro agora o domínio, eu acho que é Ministério Sério, se eu não me falha a memória. E aí eu geralmente eu entro para saber o histórico dessa galera também. Porque esse cara ele mapeia quem ungiu quem levantou quem, ele tem uma árvore, né, genealógica de todos esses falsos apóstolos aí. Então ele fala que ele tenta botar o máximo de pessoas ali dentro. Tá? Vamos lá.
Conclusão sobre essa galera que fala sobre esse movimento aqui. Todos estão envolvidos com o apostolado. Então essa onda da igreja aí, essa terceira onda que o Peter Wagner ele cita, é onde entra esses apóstolos, onde entra o neopentecostalismo, onde entra comprar coisinhas, sal grosso, arruda, não sei mais o que. Tudo isso faz parte desse grupo. Tá? O apostolado lhe dá superpoderes, como eu já falei aqui, como imunidade, ser inquestionável, só prestando contas a Deus e olhe lá. Porque eles dizem que, como eles ensinam muito sobre submissão à autoridade, né, e eles como apóstolos, então eles não podem ser questionados, é o que eles ensinam. Não pode questionar um apóstolo desse. Então todas as maldições, todas as porcarias do mundo você vai comer. Todas as pragas do Egito, do Apocalipse, muitas vezes para a sua vida. É mais ou menos isso que eles falam, é claro que eu estou aqui exagerando, mas é mais ou menos isso que eles falam aí. Então todos estão envoltos de falsas profecias e aberrações heréticas. Então todos eles falam sobre heresias e todos eles estão envoltos aí de falsas profecias. Tá? E agora que tem um detalhe importante que eu notei aqui. Você vai ver que todos esses movimentos, todas essas doutrinas, né, doutrina é um ensinamento, né, eles pegam uma palavra, um versículo isolado, um texto isolado, que é o que eu vou falar aqui na aula, e eles passam a distorcer isso, distorcer, até chegar onde eles querem. Então é como se eles fossem moldando. Eu até anotei aqui, para a gente relembrar sobre o conceito de exegese. Vocês lembram? Tem exegese, o quê? Exegese, exegese e hermenêutica. Tá? A exegese é o que eles usam, a exegese, que é aplicar o quê? Ponto de vista num versículo, numa passagem. Então essa mulher aqui, essa Neuza Etíope, que é a que mais procura, que a gente está falando aqui de batalha espiritual, ela pega todas as entrevistas com demônios, das de santos, essa galera toda aí, e formula suas doutrinas. Eu vi no site Guia perguntando ela assim, mas você está dizendo então que as pessoas que são libertas por Jesus, que aceitam Jesus, Jesus vai lá e liberta, elas não são libertas de maldições? Ela falou assim, não. Aí ela foi e citou um achismo, porque dizem que aquela mulher, né, algumas pessoas falam isso, aquela mulher de João, de capítulo 8, que ela é pega em adultério, que é a mesma de uma outra, que foi expulsaram dela 7 demônios e não sei o quê. Ela fala, não, ela fala exatamente isso na entrevista. Falam que essa mulher é a mesma que expulsaram 7 demônios. Então, a doutrina se baseia nisso. Então, assim, não tem nenhuma base, não tem nada, sabe, que corrobore o que eles estão falando. Então, eles pegam várias coisas e aplicam a exegese. A gente acha que é isso, vamos criar um livro, escrever e vamos aplicar e vamos divulgar para a igreja. Então, é mais ou menos assim que funciona. Todos participam, estão fortemente ligados ao movimento de batalha espiritual. Então, todos eles vão ensinar alguma coisa de batalha espiritual, transferência de riqueza, teologia da prosperidade. Você tem que. Uma coisa que eles botam muito, não eu botei aqui no artigo, mas uma coisa que eles usam muito é a inclusão do judaísmo na igreja. O uso de trombetas, pedra de Israel, água do Rio Jordão, o óleo, porque o óleo tem que ser de Israel, se não for de Israel não tem um efeito. E a plantilha, a azeitona da oliveira, o jardim. Eu fiquei esses dias pensando, porque eu vi esses dias alguém falando sobre vender pedra no túmulo de Jesus. E a gente foi no túmulo lá. E além de ser um lugar muito restrito, a quantidade de pedras que esses caras trazem do túmulo, o túmulo já tinha acabado há muito tempo, meu irmão. O túmulo é muito pequeno. Então, assim, da onde que estão arrancando essa pedra do túmulo de Jesus? O cara tá indo ali na pedreira ali, tá pegando a pedra lá. Tá indo na pedreira do Rocha, tá pegando a pedra e vendendo, meu irmão, falando que é a pedra do túmulo de Jesus. Mas tem uma igreja que fez o muro da frente com pedra do muro da janela. Exatamente, como é que você pode arrancar uma pedra do muro de lamentações que é a pedra do gigantesca? Exatamente. Montar o muro daqui da casa
do templo com as pedras do muro das lamentações. É muito filho de tempo. Para, é um tempo, né, amigo? Onde eu sei, Pô, eu quero dizer. vamos lá. Agora falando sobre o movimento em si, tá? O que ele prega. Ele prega com dualismo. Alguém já ouviu falar sobre dualismo? Eu já falei aqui algumas vezes isso. Dualismo é quando duas forças iguais competem entre si. Eu vou dar um exemplo do que eles falam aqui, Deus e o diabo, com a mesma força, vendo quem vence quem, brigando. Deus competindo com o diabo. Tá? O foco dessa galera, você pode ver, o foco dos ministérios é sempre quem? O diabo. Porque é tudo os livros diários que eu cito para vocês, gira em torno de quê? O diabo. Entrevista com o demônio, entrevista com o satanista, entrevista com o macumbeiro. Os livros são escritos em cima dessas entrevistas. O mais incrível que pareça, isso é verdade. Então o foco dessa galera não fala de Jesus, do sangue de Jesus, não ensina oração, não tem nada disso, irmão. Escola bíblica, excluído da igreja. Quem já for de igreja aqui, que tem as ramificações do G12, sabe disso. Não tem escola bíblica. É escola de líderes. Escola de líderes. E você só faz a escola de líderes se você passar pelo encontro. Exatamente. Então, assim, passar pelo encontro. Eu nem citei aqui ainda, mas é outra aberração. No encontro você tem os que eu já ouvi e que eu já participei também. Na época de jovem eu também fui de uma igreja assim, então eu consegui acompanhar algumas coisas, né? A irmã também já foi. Eu fiz. Quase? Eu fiz. E aí você tinha que queimar, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Todos eles botam músicas para te influenciar, tá? Para te induzir. O Ciro Malafaia tem uns vídeos no YouTube antigos, ele fala sobre isso, que isso é uma matéria, que eu já falei até aqui na igreja diversas vezes, chamada psicanálise, de que eles conseguem botar você em transe, só citando coisas no seu ouvido, falando coisas, expressando palavras, e a pessoa simplesmente ela apaga e ele transa. E eles falam que é o Espírito Santo. Lá você tem que pegar seus pedidos, seus pecados, escrever no papelzinho e queimar na cruz. É porque eu acho que ela não está aí, mas se ela puder vir na aula que vem, ou se quiser perguntar ela, pode perguntar. A Juliana, a jovem aqui da igreja, ela perguntou na época, estava ensinando sobre isso, ela perguntou, pastor, eu posso participar? Como é que é isso, esse negócio de encontro? Que fulano me chamou e tal. Eu falei assim, olha, eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer. E comecei a explicar isso. Ela foi para o encontro com o parente dela lá. Chegou lá, aconteceu exatamente aquilo que foi falado aqui. Ela falou assim, se você não tivesse me explicado, eu iria cair em todas aquelas heresias. Porque são muitas bizarrices que acontecem. Meu irmão, no final você está tão abalado psicologicamente, que você fica tão abalado psicologicamente. Aquela música que o presbítero Elber canta, antes dele pregar, foi a música que toda vez que eu lembro que tocou no meu encontro que eu fiz em espanhol. Parecia que eu estava na fila do nazismo. Aquela música. É isso que eles fazem, eles vão induzindo vocês com música. Então a pessoa, ela automaticamente, psicologicamente, ela vai afundando. E pessoas choram, ficam se debatendo no chão, né? Eu vi lá acontecer, enfim. E eles falam que tudo isso é ação do Espírito Santo. Mas se Jesus, irmão, não perdoou o seu pecado na cruz, não vai ser você queimar o seu pecado no pedido de oração num encontro, você vai ser perdoado. Se Jesus não pode perdoar o seu pecado, não tem mais ninguém que possa perdoar, irmão. Amém? Vamos lá. Outra coisa que eles focam, busca pelo chefe da gangue. Você tem que, você vai evangelizar aqui na frente. Primeira coisa que você tem que fazer, aonde que o cara está sentado? Onde que está o trono de Satanás? Você tem que descobrir. Você faz todo um mapeamento espiritual. Depois você descobre, você vai lá, amarra o nome de Jesus e você destrona ele é derrubado, e aí você pode começar a fazer o evangelismo. Tá? Então assim, existe toda uma formação na faculdade para você começar a fazer o evangelismo. Tá? Aquilo que Jesus falou de vai pelo mundo, ensina aquilo que eu ensinei, prega o evangelho, esquece isso, meu irmão. Isso aí é teologia defasada. Você tem que fazer um curso para se preparar. Entendeu? Aquilo que Jesus falou, vai lá e prega, ensina, irmão, esquece.
Esquece as palavras de Jesus. Cara, que eu estou sendo irônico aqui, tá, irmãos? Vamos lá. Só que não é tão simples assim você tirar o cara do trono dele. Porque a primeira coisa que você tem que saber sobre ele é o nome. Então, qual é o nome do cara que está lá no trono? Como é que é o nome dele? Tem que perguntar a ele. Tem que ir lá perguntar como é que é o seu nome. Ele vai te falar. Porque Jesus perguntou lá para o demônio qual é o seu nome. E ele falou não, ele falou que era legião, que era monte. Então, vamos lá. Vou ganhar aqui um pouquinho de tempo, porque a hora não ajuda. Eles também falam muito sobre espíritos territoriais. Ou seja, toda região é dominada por um espírito. Então você tem que saber aonde esse espírito está. Ela fala muito sobre. Ele estava fazendo evangelismo, não fluía. Aí descobriram que no lugar lá no meio do mato tinha uma pessoa que fazia feitiçaria. E quando divulgou esse feiticeiro, aí que as coisas fluíram e as igrejas foram abertas. Então ela baseia todas as suas doutrinas em experiências. Não existe fundamento bíblico. Não existe fundamento bíblico para essas coisas. Então tudo você pode ver que ela vai basear em porque fulano fez, o demônio saiu e a igreja foi implantada. Aí alguns companheiros falam muito sobre isso. Ele fala assim, poxa, engraçado. Ela cita 1, 2, 3 experiências que a igreja foi aberta porque o feiticeiro lá foi liberto. Mas e os 50? Que eles fizeram o mesmo processo e nenhuma igreja foi aberta. O que aconteceu? Então, já falei sobre o mapeamento espiritual, descobrir onde o principal demônio daquela região está. Então começa aí já, vamos comprar caderno, cartolina, a gente mapear onde estão os demônios, onde a gente está evangelizando. Tá? Porque vamos ter que fazer agora um curso, para a gente poder saber quem são esses demônios. Aí destonar Satanás também já falei, né? Tem que tirar Satanás do seu trono antes de poder evangelizar. E por último, a última coisa que eles ensinam nessa coisa aqui, não sei se tem mais coisa, né? Também foi até onde eu cheguei, maldição hereditária. Ou seja, você precisa navegar, eu sei que é um termo que ela fala, você precisa navegar, porque tem uma frase que ela usa aqui, 4 ou 5 gerações atrás, para poder ser livre da maldição, ainda que você seja um cristão. Aliás, isso só pode ser feito na vida de um cristão, porque na vida de um não cristão, isso não se aplica. Tá? Então assim, se você é cristão, batizado, já confessou Jesus como o Senhor Salvador, tem a sua vida com Deus, é possível que você esteja debaixo de maldições. Então você tem que rever a sua vida aí, irmão. Porque deve ter alguma maldição oculta aí, irmão, que você não sabe do seu avô. Eu estou falando as palavras dela, da entrevista dela. Você tem que ver qual foi o avô seu, ou parente, ou mãe, ou pai que pecou. Porque o que está na sua vida hoje, de repente você não consegue ter a sua empresa, pode ser alguma marra que está lá atrás da vida dele. Pastor, o problema é muita falta de Bíblia, né? Vamos lá. Aí eu separei algumas frases dela, da deusa Antioquia, tá? Que é a principal desse movimento aqui. Em um curso sobre batalha espiritual, também dá uma estratégia de oração de guerra. Ela fala o seguinte, existe uma estratégia, então são 7 pontos para você conseguir avançar. Louvando e atualizando ao Senhor, declarando o seu senhorio. E aí, né? Confessando os pecados da cidade ou da nação. Então a primeira coisa que você tem que fazer, a segunda coisa que você tem que fazer, a primeira é louvar a Deus, a segunda é confessa os pecados da cidade. Irmão, a gente não vai sair daqui nesse ano de 2019 confessando os pecados da cidade, nem da nação, nem da nação. Isso aqui é o que está falando, irmão, não estou nada não, pode pesquisar aí. Terceira coisa, peça perdão por essas pessoas, pela cidade e pela nação. Você quer uma mistura? Louve a Deus. Aí depois, então você tem que pedir, pedir, como é que eu falei aqui? Confessar os pecados e purificar. Não existe nenhuma base para isso. Ninguém confessa o pecado do outro. A pessoa tem que se arrepender por ela mesma. É bem claro em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa vai morrer. Tá? Então assim.
vamos botar assim, todas essas ondas de arrependimento que houveram no Antigo Testamento, todas elas levaram o povo a também se arrepender. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Já vem diversos versículos em que o povo acusa Deus de estar indo para o cativeiro porque foram os pais deles que erraram. Aí ela usa um texto desse Jeremias para poder corroborar para cantar isso não. O problema é que ela não leu o texto todo. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui nessa hora. Pede perdão por elas, identifica os demônios e os príncipes, amordaça, amarra, imobiliza, destrona esse demônio, agradece a vitória do Senhor e pede que Jesus venha agir. Então é assim que você, é o macete, é a dica que ela fala, o passo a passo, para você fazer essa doutrina dela aqui de libertação. Ela enviou uma carta dizendo, essa carta é pública também, e nessa carta ela escreveu que estava de férias, alguma coisa assim, e ela começou a assistir os DVDs, provavelmente aqui alguém deve ter assistido algum DVD desse, sobre os Illuminati. E aí, ela teve, de novo, foi iluminada, os Illuminati iluminaram ela, e aí ela teve outras revelações de Deus, de como os demônios agiam, e formulando mais doutrina. E ela falou o seguinte, ela falou numa entrevista também, o fato de você estar salvo não significa que você não está debaixo de maldição. Ou seja, se você pegou a sua vida para Jesus, isso não quer dizer que Jesus desfez as maldições em sua vida. Porque existe todo o processo que só ele sabe para poder quebrar essas maldições na sua vida. Jesus não pode fazer isso. Nem o sangue dele, nem a cruz. Eu ouvi muito isso, porque a minha família, geneticamente, são hipertensos. Mas desde os 18 anos. Aí falou que foi. Aí eu ouvi isso a vida toda, que isso era maldição hereditária, que tinha que orar, que não sei o que lá. Quando eu orei. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Ela disse assim, no mundo, o que existe? A lei da semeadura e da colheita. Olha o que ela está falando. Se seu avô, bisavô, tataravô tiver feito alguma coisa, você querendo ou não, está pagando. Então é o que eles ensinam. Vamos lá. Deixa eu focar aqui nisso, senão se eu for dar a oportunidade de conseguir concluir. Vamos lá, Romanos capítulo 10. Ela fala assim, Romanos capítulo 10 é a sua salvação. Está tudo em Deuteronômio 28. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Eu estou tentando entender aonde ela está querendo chegar, mas tudo bem. E ela fala assim, aí tem um post que fala que ela estava abrindo a Bíblia na entrevista. Ela vai citar assim, Jeremias, aí eu quero ler esse versículo com vocês. Eu nem vou citar Ezequiel 18, porque Ezequiel 18 eu já citei aqui na escola bíblica. Ezequiel 18, o povo vai reclamar exatamente a mesma coisa de Jeremias, mas eu quero falar de Jeremias, porque Deus vai usar Ezequiel 18 para falar assim, Ezequiel fala para esse povo, que o povo que está falando esse provérbio aí em Israel, nossos pais comeram uvas verdes, e foram nossos dentes que se enfraqueceram, vocês nunca mais vão ouvir esse provérbio, porque isso não procede. Vocês estão indo para o cativeiro porque vocês continuaram sem ouvir os alertas que Deus estava dando. Só que Jeremias também tem uma passagem muito parecida. Então Ezequiel e Jeremias estavam sendo usados por Deus para falar que isso não existe. Tá? Abre em Jeremias 31, versículo 29. Deixa eu abrir até aqui na minha Bíblia também, outra passagem. Acharam aí, gente? Pode ler. Naquele dia nunca mais virão. Os pais comeram uvas verdes e dentro do espírito botaram. Isso. Então, está entendendo? Ezequiel 18 e Jeremias 31 vão falar da mesma reclamação. Nossos pais fizeram besteira e aí eles querem ir para o cativeiro.
Ou então Deus é o mais injusto de todos. Não é? Deus que a gente serve é o mais injusto de todos. Como é que eles vão pagar pelo pecado que os pais fizeram e eles não estavam pecando? Tá? Ela cita também um outro texto que está em Lamentações 5, versículo 7. Quem pode ler? Lamentações 5, 7. Outra pessoa aí. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Isso. Então ela está citando também essas passagens de Lamentações. Ela pegou esse versículo isolado, parece até verdade, né? Caraca, nossos pais morreram, pecaram, morreram, e nós levamos as suas maldades. Né? Parece que é uma verdade que ela está falando. Caraca, nossos pais pecaram, morreram, a gente está pagando o pato. Mas aí ela esqueceu de ler o texto todo. Lembra ali, por favor, o versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Isso. Aí no final, o povo vai reconhecer: ai de nós, porque pecamos. Tá? Então Deus ele só vai restaurar o povo depois que o povo confessar que eles é que pecaram. Ninguém está vendo o cativeiro porque o pai pecou. Estavam indo porque Deus fala para Jeremias e usa como exemplo um povo tradicional. Inclusive esses caras batem muito nas igrejas tradicionais, pentecostais, presbiterianas, toda essa galera aí toda aí, Assembleia de Deus, porque eles falam muito sobre as tradições. Tem um porém, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus usa a tradição como exemplo. Lá em Jeremias você vai ver que Deus usa os recabitas, ou seja, que eles tinham uma tradição que seguiam dos seus pais, porque eles não podiam beber vinho, sabe, de tudo que vinha da uva, e Deus pega esse povo e fala para o profeta: olha, leva uma taça de vinho para ele. E eles falam assim, e quando o profeta vem, eles falam: a gente não pode beber, a gente segue a tradição dos nossos pais. Aí Deus fala: agora fala para o povo, eles estão seguindo a tradição dos pais deles, dos avós, sei lá de quem. E vocês estão ouvindo meus profetas de madrugada, de manhã, de dia, de noite, não estão dando atenção. Então Deus pegou um povo tradicional para corrigir o que não era tradicional. Eles eram muito modernos, eles eram muito mais avançados. Paulo fala também em Tessalonicenses, dizendo: permaneçam nas tradições que vocês aprenderam. Tá? Está na primeira Tessalonicenses. Paulo ensina isso: permaneçam nas tradições que vocês aprenderam. Então a tradição nunca foi problema. O problema foi quando os judeus colocaram o que Jesus falou: vocês estão invalidando a palavra por causa das tradições de vocês. Tá? Então esse é o problema da tradição. Não existe problema na tradição, existe problema porque a pessoa foge da tradição. Se os filhos levassem o pecado do pai, o povo de Israel não tinha ficado na terra. Pois é. Vamos lá. Quase tudo que eles falam é baseado em demônios. Ela fala que uma experiência, né, que ela teve, né, óbvio, tudo baseado em experiência. Ela fala que o demônio falou assim: eu não vou dar esse daqui, porque ele me foi dado pelos avós, foi consagrado para mim. Então ele pega isso que o demônio falou para ela, supostamente, num curso, sei lá onde, e cria sua doutrina em volta disso. Tá? Aqui tem as referências, né, e ela mapeou, já agilizou a nossa vida. Ela mapeou todos os demônios do Brasil. Então você pode comprar o livro dela, e aí você vai saber todos os nomes, onde eles agem, está tudo muito mastigado, mole agora. Só você ter bronca aí e sair ganhando tudo quanto é lugar. Tá? Vamos lá. Vou pular aqui algumas coisas, porque eu quero partir agora para o final da aula, e isso aqui vai tomar um pouquinho de tempo. Se você quiser, irmão, se me fala, me manda mensagem no WhatsApp que eu compartilho com vocês o plano de aula que eu fiz. Tudo que eles ensinam hoje, tudo bem que o movimento pode ser até recente, né, nova reforma apostólica, mas as ideias não são. No início da igreja, existia um cara chamado Irineu, né, alguns devem conhecer, chamado de pai da igreja, um dos pais da igreja, aqueles que foram levantados pelos apóstolos, pelos discípulos, que é discípulo de não sei quem e tal. Então essa galera, eles também escreveram muitas coisas boas sobre como a igreja começou. E Irineu, ele tem um livro que é chamado Contra os Hereges. Acho que tem outro título também, Contra as Heresias, não sei.
mas contra os hereges. Depois vocês podem até comprar o livro, que é um livro muito bom. Fala do início da igreja mesmo, tá? Ele viveu no ano 130, morreu mais ou menos no ano 200 aí. E ele fala o seguinte: no início da igreja existia um movimento chamado de gnosticismo. O termo gnose vem de conhecimento. Então, agnósticos são aqueles que acreditam que você não tem conhecimento de Deus, ninguém pode conhecer Deus, e os gnósticos é o contrário. Você só conhece Deus por causa de um conhecimento específico. Tá? Então, o início da igreja é marcada por essa heresia que eu citei muitos anos atrás na escola bíblica. Tá? Foi uma das primeiras heresias da igreja. Tá? Fora aí da Bíblia. Então, eles falavam o seguinte: a salvação só seria possível através de um conhecimento específico, junto com práticas mágicas sobre Deus e a vida, revelado aos iniciados, dando a eles condições de se salvarem. Tá? Então, eu peguei esse texto também de lá. Então, todos esses ensinamentos aí giram em torno desses conhecimentos específicos. Se você não tem, meu irmão, você está fora da visão de Deus. Eu quero aqui até pedir perdão à igreja, dizer que todo mundo, até eu, estou fora da visão de Deus no conceito desses caras aí. Então, eu estou sendo irônico, né, irmãos? Quando eu comecei a pesquisar sobre esses caras aqui no site do MDA, que também é um movimento também de células, exatamente a mesma desgraça aí na igreja, eles diziam que ninguém na história foi formado em escola bíblica. E isso tinha uma tabelinha, eu tenho essa tabelinha em casa, no documento que eu fiz, que eu tirei logo um print screen da tela, porque eu sabia que um dia eles iriam apagar, eles apagaram o site, que era mdabrasil.com.br, eles apagaram o que tinha lá antigamente. E eles falavam assim: ninguém, 0%, exatamente 0%, era formado em escola bíblica. Então vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui também na aula de hoje. Todos os líderes eram formados através das famosas escolas de líderes e todas as heresias que eles ensinavam. Então, se você frequenta a escola bíblica ou frequentou, você perdeu seu tempo, a sua vida inteira. Porque agora, Deus revelou um conhecimento profundo específico para essa galera. E outro site dizia que se você não segue a visão dos apóstolos, a visão do MDA, do G12, tudo isso daí, você está fora da visão de Deus. Eles estavam dizendo que todas as igrejas pentecostais estão fora da visão de Deus, por não seguir isso. Então, eles mesmo que escreveram, e tem informações públicas aí para vocês consultarem. Tá? Conclusão: todos esses movimentos são ramificações dessas heresias, que sempre estiveram perto da igreja. Tá? Então, isso que a gente está falando aqui hoje não é nada que foi criado agora. Ele apenas está tendo mais ênfase agora, essas igrejas aí. Agora vamos partir para a Bíblia. Existem duas passagens chaves que esses caras usam. A primeira é de Daniel 10, versículo 13. Lê aí para mim, por favor, alguém. Vou tomar água. Tem que ser rápido, gente. Achou aí? 10:13. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso. Então, esse é o versículo isolado que eles usam para formar a sua teoria de demônios territoriais. Porque eles dizem que Miguel, os anjos ali estavam combatendo e existia um príncipe localizado na Pérsia, tem um outro versículo aí que fala da Grécia, eles estavam localizados ali e esses demônios territoriais impediam a resposta de Deus de chegar. Aí é que vem um outro anjo para poder vencer. Tá? Então assim, ali não fala nada de nada, né? Ele só fala ali que a resposta não chegou, mas que numa guerra espiritual a resposta chegou. Não fala ali que isso era uma regra. Daniel não fez mapeamento espiritual. Daniel não procurou saber quem era o demônio. Ele não fez nada disso.
seu anjo só cita para ele que houve uma guerra espiritual. Mas Daniel não tinha nenhum conhecimento disso. Apenas ele se modificou a fazer uma única estratégia. Uma oração de 21 dias, 3 semanas exatas, que é como está escrito na Bíblia aí. Então, olha a estratégia para você guerrear, irmãos, e vencer as batalhas espirituais. Oração. O que Jesus falou? Você ora, o demônio sai, mas alguns demônios que só saem aqui, com oração e jejum. Pronto. As pessoas querem dificultar, as pessoas querem ensinar coisas que não tem nenhum fundamento. As pessoas querem Vender, né? Isso aí. E a outra passagem, agora eu quero focar nessa passagem, vou fechá-la nela, que se encontra em Marcos 5. Pode deixar aberto aí, mas eu vou ler aqui, porque eu já criei aqui um passo a passo para a gente chegar na mente dessas pessoas aí. Deixa aberto em Marcos 5. Marcos 5, você deve conhecer a passagem, que é quando Jesus chega numa cidade, o demônio vem até ele expulsa o demônio, só que o demônio vai para os porcos. Os porcos se precipitam e morrem afogados. Tá? Então, isso aqui é uma passagem chave que eles usam para os demônios territoriais. Mas vamos ler com calma. Vamos lá. Essa terra tem vários nomes. Gadarenos, Lucas chama de Gerazenos, né? Uma cidade chamada Gerasa, e onde tinha lá um famoso endemoniado. Tá? Vamos acompanhar Marcos 3, Marcos 4, para depois a gente entender o 5. Tá? Em Marcos 3, eu vou aqui ler, vocês podem botar ali em casa com mais calma, e vocês vão chegar na mesma conclusão. Eles acusavam Jesus de quê? De expulsar demônio em nome de Beuzebu. Perdão, expulsar demônio, dizendo que ele era Beuzebu, príncipe dos demônios. Aí ele explicou como é que o demônio vai expulsar o outro. Porque se os demônios se dividirem, o reino deles vai deixar de existir. Então, vocês judeus estão dizendo que o demônio é burro, vocês são inteligentes. Né? Agora, os demônios são organizados? A gente vai falar já um pouquinho sobre as questões espirituais. Os demônios são organizados? Claro que são. O diabo não é burro. A gente pensa que o demônio vai vir, tem muitos livros que falam sobre livros bons, que falam sobre isso. A gente pensa que ele vai vir como? Se manifestando, com um tridente, com um rabo, com um triângulo lá, né? Igual não sei o quê. Só que ele não é bobo. Bonitinho. Ele vai se manifestar através de coisas, vai te dar coisas, vai te dar bênçãos, vai dar dinheiro, né? Porque essa é a estratégia. Primeiro ele vai comendo pelas beiradas. Depois ele acaba com a vida, que é o principal objetivo dele. Porque a intenção do demônio não é ter nada aqui. Se você sabe que o fim dele já está em Apocalipse, imagina ele. Olha o que ele fala para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo. Até o demônio sabe qual é o destino dele. Você acha que o demônio está preocupado em ter coisa material, irmão? Ele quer levar o quê? O máximo de gente com eles. Esse é o objetivo do demônio. O demônio não quer casa, o demônio não quer prédio. Se ele puder ter as pessoas que estão lá, ele é vantagem. Entendeu? Agora ele não tem interesse em coisa material, tem interesse na sua vida, em te destruir. Como está lá em Apocalipse, capítulo 12, que de noite e de dia ele nos acusa, ele quer matar a gente de qualquer jeito. Se Jesus não tivesse nos coberto com o seu sangue, a gente nunca chegaria aqui hoje, em 2019. Tá? Então o demônio tem estratégia? É óbvio que tem. E a gente precisa ficar sempre atento para ver se o demônio não está agindo às vezes numa discussão, não está às vezes influenciando na gente, trabalho, escola, faculdade, porque ele é estrategista, ele vai usar aqueles que não são de Jesus para ferir os que são. Talvez uma palavra que lança na sua vida, você dá brecha e demônio, já consegui. Já brigou com o marido, já brigou com o filho, já entrei nesse casamento, na família, e começa a rolar. Então ele só precisa de uma pequena brecha para fazer um grande rombo, um grande estrago aí. Aí beleza, acabou esse episódio. Marcos capítulo 4. Jesus passou o dia inteiro falando sobre parábolas, que são verdades espirituais. E ao entardecer, ele pegou o barco e foi para outro lado, de onde ele estava. Só que aí tem uma pergunta chave. Olha a pergunta que eles fizeram quando estavam no barco com Jesus.
tempestade, se alvoroçando, o barco enchendo de água, e Jesus fazendo o quê? Dormindo, em cima de uma almofada, como diz a Bíblia, e Jesus dormindo ali, eles acordam Jesus. Jesus nunca podia descansar, o dia inteiro falando de parábola, das coisas espirituais. Acorda Jesus. Aí Jesus vai, acorda, o que houve? Não te importa que a gente venha morrer, perecer? Ele, caramba, mas vocês não aprendem nunca, né? Aí vai, paz, acalma-te. Aí fica tudo calmo, fica tudo sereno, né? Aí eles perguntam, ué, tem uma expressão que eles usam no Marcos 4 que fica assim: que tipo de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles estavam com Jesus, viu Jesus expulsar demônio, andavam com Jesus, mas não tinha a menor noção de quem era Jesus. Exatamente. E aí, Marcos 5 vai explicar o quê? Quando o barco ele atraca ali nessa cidade onde estava o endemoniado. Lembra-me o versículo 2 e o versículo 5 de Marcos 6. Marcos 5, perdão. E saindo com ele do barco, ele saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Daí para 5. E andava sempre de dia e noite clamando pelos montes, pelos sepulcros, querendo se romper. Isso. Então você vê que quem que saiu dos sepulcros? O demônio ou o homem? O homem que estava endemoniado ali. Ele morava nos sepulcros. Em alguns versículos podem dizer que o demônio jogava ele para o deserto, que acho que a Lucas fala isso, outros que ele ficava nos montes, gritando à noite. Então o demônio ele não ficava no sepulcro ali, numa área específica, ele ficava em um monte de lugar, deserto, montanha, sepulcro, um monte de lugares. Tá? E aí o demônio vem e se prostra, né? Vamos ler o versículo 6 aí. Tem que ser mais dinâmico para a gente poder ganhar tempo. Quando Jesus ao longe correu e adorou. Acabou? Quando o demônio vê Jesus, o demônio vai lá e se prostra diante de Jesus. Em outros livros vão dizer que ele se prostra diante de Jesus. Tá? O demônio ele conhecia Jesus, né? Ele fala com Jesus, né? Vieste nos comentar, tá escrito isso aí? Leia para mim, por favor, Isabel. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não se atormente. Não me atormente. Não é isso? Então, o que o demônio falou? Que tenho eu contigo, filho, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então, olha que interessante. Aí, aqui são as pontas das coisas que o Senhor foi me dando. Tem gente que conhece os demônios, mas não conhece Jesus. Então, essa galera, eles são peritos em demônios, mas estão tentando adivinhar a volta de Jesus. Meu Deus, essa é criatura, não conhece criatura. Boa, não, fala mais alto, não, fala mais alto. Essa é criatura, não conhece criatura. Exatamente. Então esse demônio, ele conhecia Jesus, né? Ele sabia quem era Jesus e falou: filho do Deus Altíssimo. Essa expressão parece que Jesus está tentando fazer o povo entender algumas coisas, os discípulos entender algumas coisas. O que o demônio fala é a resposta para Marcos 4:41. O que está escrito em Marcos 4:41? Outra pessoa aí, olha aí atrás também aí, gente. Turma do fundão aí. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ou seja, O demônio sabia, ele não sabia. o demônio sabia que era Jesus, mas os discípulos, tem alguns discípulos que não sabem quem é Jesus. Né? Então, é a primeira coisa que a gente aprende. O interesse de Jesus sempre foi o quê? Vocês precisam me conhecer. Não interessa quem são os demônios, vocês têm que me conhecer. Jesus nunca ensinou pessoas a conhecer demônio. Não existe nenhum ensinamento disso. Demônio, Jesus ensinou o quê? Expulsar, expelir demônios. Mais nada. Bem? Primeiro ponto. O demônio, quando sai, isso está no versículo 13, ele não pediu para ficar nem no sepulcro, né, que era mais ou menos os buracos feitos nas pedras, ali nas cavernas, nem nessas cavernas, nem nos montes e nem no deserto. Ele ficava em todos esses lugares, mas quando o demônio foi ser expelido por Jesus, ele não pediu para ficar em lugares. Pediu
pediu para ficar em um ser, ou nos homens, ou nos porcos. Como não tinha mais para ficar nos homens, Jesus estava libertando ele pediu o quê? Ficar nos porcos. Tá? Versículo 13, leia, por favor. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos e entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E aí justifica que é bem para matar mesmo. Exatamente, a intenção do demônio é matar, é destruir mesmo. Tá? Esse é o objetivo. Jesus estava ensinando. As pessoas tinham que conhecer ele. Né? Depois, lá em João, capítulo 10, a gente vai falar que ele é um bom pastor e tal, e que o mercenário ele vai matar, roubar, destruir, aquela coisa toda. Tá? Mas se Jesus estava ensinando uma teoria, uma doutrina, perdão, de demônios territoriais, expulsa, né, demônio daquele território, então por que Jesus permitiu o demônio ficar nos porcos daquela cidade? Se a doutrina deles é correta, eles usam esse versículo aqui como base para isso também. Se Jesus tinha que expulsar o demônio daquele território, para que ele pudesse evangelizar, ganhar aquelas pessoas, então por que Jesus permitiu, ele foi uma permissão de Jesus para que eles continuassem nos porcos daquela cidade? Ué, então Jesus estava negociando, meio enrolado ali nos mistérios, né? Na cabeça dele deve ser isso. Vamos lá. Eu não vou ler aqui, mas vou ter aqui como referência. Lucas 8, 29 fala sobre a mesma passagem. Vai dizer também que aquele demônio levava aquele homem ao deserto. Tá? Aí de Marcos 5. Lembra aqui, por favor, alguém aí? Ou depois que não leu, o versículo 17, por favor. Marcos 5, 17. Começaram a rogar e saísse das suas terras. Lê de novo, por favor. E começaram a rogar-lhe que lhe saísse das suas terras. Isso. Então vamos lá. Jesus, olha, imagina você. Jesus está narrando ali. Jesus chega, expulsa o demônio vai para os porcos se suicidam e morrem. Né? Não de vontade própria, né? Os demônios estavam neles ali. Aí, segundo eles falaram, né, a doutrina desse movimento de batalha espiritual, que quase todas as igrejas estão aderindo a isso aí, para você evangelizar, então você tem que tirar o demônio daquele território, não é isso? E aí você vai conseguir implantar a igreja, ganhar alma para Jesus, é isso? Só que ele aconteceu o contrário. Jesus expulsou o demônio daquele homem e eles expulsaram Jesus da cidade. Qual a conclusão e moral da história, que aí é outra coisa que a gente aprende aqui? Existem pessoas que preferem ficar com o demônio, porque o demônio traz lucro, do que ficar com Jesus. Por quê? Porque aqueles porcos ali provavelmente trouxeram prejuízo, perdas, né? Porque, pastor, mas o povo de Israel não criava porcos, eles não eram judeus, eles eram gentios. Então, as pessoas tinham mais prazer em continuar com o demônio do que continuar com Jesus. Engraçado que, aí uma outra coisa que eu anotei também, que o Senhor maravilhoso me deu. E é engraçado você perguntar, você perceber isso. Eles não expulsaram, eles tentaram até amarrar, mas eles nunca expulsaram aquele homem daquele lugar, mas expulsaram Jesus. Então, assim, enquanto o demônio estava ali, tal, né, enquanto as coisas estavam fluindo na vida deles ali, não tinha nenhum problema, nada era contrário à vida deles, o demônio não fazia a menor diferença ficar perto deles ali. Eles não queriam deixar o demônio longe, mas quando Jesus chega, eles falam: Jesus, aqui não dá para você, volta, né, é melhor o demônio ficar, você tem que sair. Papai. Então as igrejas hoje fazem a mesma coisa. Você quer ver uma outra prova disso? Que isso acontece? Atos 16, 19. Eu vou ler aqui para poder ganhar tempo. Atos 16, 19 é o seguinte: Paulo, exatamente numa situação bem parecida, ele vai expulsar o demônio de uma menina que adivinhava. E quem adivinhava era demônio.
Porque o diabo sabe o que acontece na sua vida no dia a dia. Ele sabe quem era seu avô, quem era sua mãe. Então, para ele, no centro espírita, falar que era sua avó é muito fácil. Estava presente durante esse tempo todo da história, né? E as pessoas acham ainda que é a avó que está falando, né? Enfim, vamos lá. Paulo expulsou o demônio, mas que tinha um problema. Aquela menina que ele expulsou o demônio, a Bíblia vai dizer que ela dava lucro aos seus senhores. E ao invés de eles se alegrarem com a libertação da menina, eles pegam Paulo, metem-lhe a pregada em Paulo e prende Paulo, né, na prisão lá. Ou seja, tirou o lucro. Ou seja, não fazia muito sentido, né? Ao invés de glorificar a Deus, eles preferiram ficar com o lucro do demônio na vida deles. É como muitas igrejas hoje. Sabe por que é igual muitas igrejas? Vocês vão entender. Abre 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Você vai entender a preferência que há em algumas igrejas. Vai, lê rápido aí, gente, para chegar tempo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que eles estão ensinando? Doutrinas de demônios. Então a gente pode dizer, nós já estamos nos últimos tempos. Aí você fala assim, pastor, mas pô, o cara é ministro, o cara é um pastor, um apóstolo, como nós falamos aqui. Agora eu vou te provar um outro texto, que Paulo fala com ministros. 2 Coríntios 11, versículo 13, 14 e 15. Lê alguém para mim, por favor. Tem que ser rápido, gente. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Calma aí, lê alto. Mais ênfase. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então vamos lá. O demônio se transfigura em anjos de luz. Quem são esses anjos de luz que Paulo está falando ali? Os próprios apóstolos. Que não eram apóstolos, mas se diziam apóstolos. E os seus ministros. Então, quantos ministros nessas igrejas não são demônios disfarçados de ovelhas, disfarçados de ministros, disfarçados de apóstolos? O apóstolo Paulo ensina isso aí. Ou seja, existiam muitas pessoas já na época dele dizendo, eu sou apóstolo. Mas na verdade, era um demônio se dizendo ser um apóstolo, ensinando aquilo que não era de Deus, falsas doutrinas, falsos ensinamentos ali, e isso estava o quê? Como ministro da igreja. Então existem muitos ministros hoje, irmão, que nada mais são que demônios, porque estão ensinando doutrinas de demônios. Então, na verdade, quem precisa ser liberto não é as pessoas, são eles mesmos que estão ensinando essas coisas. Eles precisam ser libertos. E quem são os falsos profetas que nós citamos aqui? São eles. Eles são os falsos profetas. Né? Vamos lá. Ainda de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou encerrar nisso. Prometo. Falsos ministros ensinam doutrinas de demônios. Falsas doutrinas. Doutrinas que ensinam você a focar no diabo, nessas heresias, essas coisas todas. Falsos ministros enganam. Estou citando tudo que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, tá? Falsos ministros, eles enganam. E o que esses caras estão fazendo? Só funciona a ordem se for de Israel, irmão. Só funciona se você tiver uma roupa específica, aquele talite, tudo isso bonitinho. Se você tiver um anel específico, isso não você, meu irmão, não é sem unção nenhuma. Se você não tiver o shofar e tocar a trombeta, igual o Josué trocou, meu irmão, nunca que as muralhas na sua vida vão cair. Então isso são essas coisas que esses caras ensinam. Então são doutrinas, são mentiras, né, e vão enganando o povo. Aí você vê que esses apóstolos, né, bota um boneco no meio da igreja, igual o gigante. Todo mundo viu isso aí. Compre a sua pedra para você derrubar o seu gigante. O que isso é, irmão? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Estão enganando o povo. É demônio
como apóstolo. Tá? Ainda nesse mesmo versículo, falsos ministros fazem o povo abandonar a fé. Não foi foram várias pessoas falando comigo, pastor, esse negócio que eu estou fazendo aí de meta para poder você batizar. Um monte de gente se batizou, agora estou procurando um monte de igreja que querem ser rebatizados, porque não reconheceram o seu batismo. Fala, aquilo é loucura, eu preciso ser batizado de novo. São os mesmos ensinamentos, são as mesmas pessoas, são as mesmas doutrinas, enganando o povo. Por quê? Porque enquanto o povo está sendo enganado, está trazendo o quê? Dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro. Você não vira um ministro desse aqui, irmãos, sem dinheiro. Sem dinheiro. Versículo 2 agora. Falsos ministros são homens hipócritas, mentirosos, porque eles ensinam uma coisa para o povo e eles mesmos não fazem. Eles falam para o povo que não pode fazer determinada coisa, mas eles fazem. Uma vez eu preguei numa igreja lá em Jardim Catarina, acho que foi um negócio de jovens, e eu falei a diferença entre fama e integridade. Fama é quando as pessoas sabem o que você faz publicamente. Saul matava 1000, Davi matava 10.000, famoso. Mas integridade, será que Davi tinha? Ou que integridade, vamos lá, fama é quando você faz algo público, que as pessoas reconhecem. Integridade é o que você faz quando está sozinho. Então isso faz muita diferença. Muitas pessoas têm fama, mas a integridade é aquilo que você faz quando você está com Deus ali. Está você sozinho no seu quarto, na sua casa. Isso é integridade. Por isso que Jó é um homem reto e íntegro. Ele não se desviava. Porque enquanto ele não tinha ainda conhecimento de Deus, só ouvia falar de Deus, ele continuava sendo íntegro, continuava sendo reto. Depois que ele conheceu mais a fundo, ele continuou sendo íntegro e continuou sendo reto. Tá? E aí, a última frase que eu botei aqui no meu estudo aqui, o Evangelho, irmãos, guardem isso. O Evangelho foi dado para pessoas simples. Todos os ensinos de Jesus eram simples. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando. O pastor, ele dá aula de grego, e ele falou assim, se eu tivesse um aluno que escrevesse uma redação em grego, igual o João escreveu o Apocalipse, ele seria reprovado na hora. Porque a Bíblia, irmãos, não foi formulada para convencer. A Bíblia é um registro histórico das coisas que Deus fez. As pessoas não precisavam ser especialistas, não precisavam ser escritores, não precisavam seguir normas da BNT. E os textos continuam errados até hoje, nesses padrões de hoje. Mas por que elas continuam erradas? Porque se alguém mudasse, alguém se levantaria e falaria, você mudou o texto, pô. Então eles continuam exatamente como João escreveu, como Paulo escreveu. Porque estavam a preocupação era relatar o que Jesus falou. Não importa se a letra era bonita, se a letra era feia. O negócio era falar o que Deus está mandando eles escrever. Era escrever o que Deus está mandando eles escrever. Essa era a preocupação deles. Então o Evangelho foi dado para pessoas simples. Não foi dado para o rei, foi dado para pescador. Não foi dado para pessoas que conquistavam outras pessoas. Foi dado para publicanos como Mateus, que as pessoas odiavam. Então essas pessoas escreveram o Evangelho. As pessoas que viram Jesus foram mulheres. Mulheres não tinham valor. Se Jesus quisesse convencer alguém, os primeiros a verem Jesus seriam homens importantes. E não mulheres que não tinham valor nenhum para a história. Os homens importantes da época. Exatamente. Eram rechaçados. Amém, irmão? Então isso é um pouco aí do histórico aí. Deu para entender, irmãos? Então vamos orar para a gente encerrar. Vamos cultuar a Deus. Daqui a pouco na pregação tem mais. Em nome de Jesus. Amém? Encerra ali o vídeo para mim, alguém. Vamos orar. Comentário desse vídeo depois. Vou pedir para o Romero Marcos.